Meus caros, enquanto alguns tentam em vão salvar o chapéu do afogado, eu trago números, dados, estatísticas, e elas são irrebatíveis. Por isso que fica cada vez mais feio para os que tentam nos descredibilizar. Eu já trouxe matérias sobre esse assunto aqui, mas é bom trazer de novo para refrescar a memória, porque é um assunto que o sistema ele bate diariamente. Então é bom vocês terem noção do que é a verdade, para vocês não assistirem aí um noticiário e acharem que eles estão falando a verdade. Não, é tudo omitido, tudo números manipulados, podem crer nisso. Aqui, como no Brasil, o Brasil se tornou um país blindado contra qualquer tipo de pesquisa acadêmica que fale sobre a questão dos homens. É uma coisa fantástica. É uma coisa de se admirar como o sistema feminista dominou o Brasil de uma forma que não se pode dizer um ai que alguém vai intervir, ou as feministas vão intervir, as feministas do Congresso, ou a ONGs, ou então o próprio governo, através do Ministério das Mulheres. Mas nos outros países, apesar de serem feministas, pelo menos eles conseguem fazer algum estudo, ou conseguiam. Agora já não sei. Eu tenho aqui um estudo de alguns anos aqui, mas não são muitos anos. Mas já demonstra que esse negócio de violência doméstica ele é antigo e ele estava sendo varrido para baixo do tapete e colocado nas costas dos homens. E agora nós vamos erguer esse tapete aqui e varrer a sujeira para fora. Acabou-se o pedestal das mulheres. Pesquisa abrangente. Mulheres iniciam violência doméstica mais do que homens, mas os homens não denunciam. É aquela velha história, né? Eu não vou denunciar. Isso aí ela tá nervosa. Vou deixar por isso mesmo. A violência doméstica contra homens é frequentemente subnotificada. Os homens, lógico, você não vai fazer um boletim por uma discussão. Mas, às vezes, os homens sofrem violências gravíssimas, tanto psicológicas como físicas. E tem que registrar, meus caros. Nem que caia lá no meio dos outros registros comuns. Tem que registrar, porque isso é uma salvaguarda para vocês. Pior é vocês não relatarem nada. Porque daí ela vai lá e relata e você não tem nada relatado.
E elas não vão titubear em relatar, em denunciar vocês. Além disso, diversos estudos demonstram que em casos de violência por parceiro, as mulheres são mais frequentemente as iniciadoras da violência física. Isso eu já sabia desde 2011. Para mim não é novidade isso aqui. Pode ser novidade para alguém que esteja assistindo. Depoimentos de especialistas que forneçam essas informações cruciais são necessários para superar o preconceito contra homens em casos de violência doméstica e questões relacionadas a ordens de restrição, especialmente quando homens alegam legítima defesa ou entram com pedidos de medidas protetivas contra mulheres agressoras. Prestem atenção nisso aqui, ó. Assistentes sociais e juízes frequentemente se mostram céticos. Quer dizer, eles não acreditam no que o homem está relatando. Eles não acreditam no que o homem está dizendo que sofreu uma violência doméstica. Se mostram céticos em relação a tais alegações por parte dos homens. E é hora de trazermos a ciência para os tribunais para acabar com essa discriminação sistêmica de gênero contra homens. Analisando dados coletados de 11.370 entrevistados, os pesquisadores descobriram que metade dos relacionamentos violentos eram reciprocamente violentos. Os dois eram violentos, homem e mulher. Então, como é que é essa história de que a violência doméstica é um caso especificamente de mulher? Como é isso? As feministas trabalham para ocultar o outro lado. Em relacionamentos não reciprocamente violentos, quer dizer, a violência parte só de um lado, as mulheres eram as perpetradoras em mais de 70% dos casos. Vamos desmontando o castelo de areia. De todos os entrevistados, 1/4 das mulheres admitiu ter perpetrado a violência doméstica. E quando a violência era recíproca, as mulheres eram frequentemente as primeiras a atacar. Então é aquela velha história. A violência era recíproca, empurrão para cá, empurrão para lá, mas quem começou foi a mulher. Só que aí o homem revida, aí você já sabe o que acontece. Além disso, uma análise de 552 estudos sobre violência doméstica publicados no Psychological Bulletin revelou que 38% das lesões físicas sofridas em disputas de violência doméstica foram sofridas por homens. É pouco isso aqui? Isso aqui é exceção? Isso aqui é exceção? Não, não é. Analisamos dados de jovens adultos norte-americanos em idades de 18 e 28 anos do Estudo Nacional de Saúde do Adolescente, de 2001. Olha só a data, imagine agora. Que continha informações sobre violência e lesões sofridas pelo parceiro relatadas por 11.370 entrevistados em 18.761 relacionamentos heterossexuais. Quase 24% de todos os relacionamentos tiveram algum tipo de violência, e metade deles foram reciprocamente violentos. Que nem foi dito antes. Metade foram violentos, tanto o homem quanto a mulher. Em relacionamentos não reciprocamente violentos, as mulheres foram as perpetradoras em mais de 70% dos casos. Como já havia sido relatado, 70% dos casos
elas começaram a briga. A violência doméstica é frequentemente vista como um problema de vítima feminina / agressor masculino, mas as evidências demonstram que essa é uma imagem falsa. Dados do Boletim Estatístico do Ministério do Interior e da Pesquisa Britânica sobre crimes mostram que os homens representam cerca de 40% das vítimas de violência doméstica a cada ano, entre 2004 e 2005 e 2008 e 2009, o último ano para o qual há dados disponíveis. É engraçado, né? Por que eles pararam de recolher os dados em 2009? Será porque as mulheres estavam ultrapassando todos os dados de violência doméstica? E aí, para não ficar feio para o feminismo lá dentro do governo chegou e disse: olha, vamos parar de coletar esses dados aqui porque não vai pegar bem para as mulheres. As mulheres estão aumentando o índice de violência contra os homens. Então vamos parar de coletar esses números aí, que não serve para a nossa causa. Não dá para duvidar nada do sistema, meus caros. Sophie Goodchild relatou em um artigo do The Guardian de 2000 sobre um estudo que mostrava que as mulheres eram, na verdade, mais propensas a iniciar a violência nos relacionamentos. O estudo baseia-se na análise de 34 mil homens e mulheres realizado por um acadêmico britânico. As mulheres atacam com mais frequência do que seus maridos ou namorados, conclui John Archer, professor de psicologia da Universidade de Lancashire Central e presidente da Sociedade Internacional de Pesquisa sobre Agressão. O cara não é pouca coisa, hein? O professor Archer analisou dados de 82 estudos dos Estados Unidos e Reino Unido sobre violência no relacionamento, datados desde 1972. Ele também analisou 17 estudos baseados em relatos de vítimas de 1.140 homens e mulheres. Ele disse que a agressão feminina era maior em mulheres ocidentalizadas porque elas eram economicamente emancipadas e, portanto, não tinham medo de terminar um relacionamento. Eu tenho outra interpretação para isso aqui. As mulheres são mais agressivas não porque estão totalmente emancipadas dos homens. Se sabe que as mulheres casadas, os homens, eles entram com a maior parte das despesas da casa. Então, na verdade, elas não são emancipadas, porque elas não dariam conta das despesas da casa. O que aumentou a violência das mulheres contra os homens é a blindagem que o sistema criou ao redor das mulheres. Legislativo, judiciário, instituições das mais variadas e até mesmo a sociedade. Essa blindagem, essa passada de pano para os crimes cometidos por mulheres, essas benesses na hora do divórcio, na hora de pensão, na hora de guarda de filhos, a Lei Maria da Penha, medidas protetivas, tudo isso fez com que a mulher pensasse assim, ó, não acontece nada comigo se eu fizer qualquer coisa. Eu denuncio, fica por isso mesmo. O homem vai sair de casa. Eu fico com a guarda dos filhos.
eu recebo pensão, eu fico morando na casa. Então é isso que aumentou. Foi isso que fez com que as mulheres ficassem mais soberbas e agressivas e violentas. Não foi apenas a emancipação financeira. Continuando. Quando as pessoas veem uma mulher sendo abusada em público, tendem a reagir rapidamente. Elas até colocam a própria segurança em risco para tentar proteger uma vítima vulnerável. Infelizmente, quando a vítima é um homem, as pessoas não só não reagem, como muitas vezes acham isso engraçado. Bom, isso aí a gente vê nos vídeos, né? Em que uma mulher supostamente é agredida e um homem supostamente é agredido. Quando é uma mulher, salta 500 pessoas para linchar o homem. Então, cerca de 40% dos casos de violência doméstica são sofridos pelos homens, mas o problema nunca recebeu a atenção que merece. O que importa é a violência doméstica contra a mulher. Como em muitos estudos de violência doméstica, ou seja, entre parceiros íntimos, o OIYS descobriu que grande parte da violência por parceiro individual é bidirecional, dos dois lados. O que significa que ambos são violentos. E em relacionamentos abusivos unidirecionais, as mulheres eram mais propensas a serem abusivas do que os homens. Bom, nós já sabíamos disso aqui, lido anteriormente. Pesquisas mostrando que mulheres são frequentemente agressoras em casos de violência doméstica vêm causando controvérsias há quase 40 anos. Desde que a Pesquisa Nacional sobre Violência Familiar de 1975, realizada pelos sociólogos Murray Strauss e Richard Gillis, do Laboratório de Pesquisa Familiar da Universidade de New Hampshire, descobriu que mulheres eram tão propensas quanto homens a relatar ter batido no cônjuge. E homens eram tão propensos quanto mulheres a relatar terem sido agredidas. Os pesquisadores inicialmente presumiram que, pelo menos em casos de violência mútua, as mulheres estavam se defendendo ou retaliando. Mas quando pesquisas subsequentes perguntaram quem atacou primeiro, descobriu-se que as mulheres eram tão propensas quanto os homens a iniciar a violência. Uma descoberta confirmada por mais de 200 estudos sobre violência íntima. Minha nossa, como é que tem barbudo rebatendo isso aqui? Rebatendo não. Se negando a debater isso. 200 estudos. Então, quando eles achavam que as mulheres estavam se defendendo ou retaliando, foram elas que tinham começado a violência doméstica. Em um ensaio de revisão de 2010 no periódico Partner Abuse, Strauss conclui que os motivos das mulheres para a violência doméstica são frequentemente semelhantes aos dos homens, variando da raiva ao controle coercitivo. A violência praticada por mulheres causa menos danos devido às diferenças óbvias em tamanho e força, mas não é de forma alguma inofensiva. As mulheres podem usar armas, desde facas a objetos domésticos, incluindo aqueles altamente perigosos, como água fervente, para neutralizar a sua desvantagem. E os homens podem ser impedidos por proibições culturais, não só culturais, mas sob força de lei, de usar a força contra uma mulher, mesmo em legítima defesa.
Quer dizer, mesmo quando o homem está com todas as nuances de legítima defesa, ele teme reagir, porque sabe que a palavra da mulher tem um poder extraordinário. Aí, de repente, o cara tem que sair correndo porta fora. Em sua revisão de 2010, Strauss conclui que em vários estudos os homens representam de 12 a 40% dos feridos em violência de casais heterossexuais. Os homens também representam cerca de 30% das vítimas de homicídios íntimos. E as mulheres têm pelo menos a mesma probabilidade que os homens de matar seus filhos. Ainda mais se considerarmos os assassinatos de recém-nascidos, que representam mais da metade dos perpetradores de maus tratos. E representam mais da metade dos perpetradores de maus tratos a crianças. Nossa, mas isso aqui está sendo um massacre. Em sua maioria, as reações das feministas aos relatos de violência feminina contra homens variavam da rejeição à hostilidade absoluta. Strauss relata uma história preocupante de tentativas de suprimir pesquisas sobre o assunto. Elas se reúnem para tentar sabotar pesquisas sobre o assunto relacionado a homens em relação às mulheres, incluindo intimidação de acadêmicos. Sim, já fizeram isso. Intimidação de professores de ambos os sexos e interpretação tendenciosa dos dados para retratar a violência feminina como defensiva. Quer dizer, toda violência feminina é defensiva, nunca ela é agressiva. No início da década de 1990, quando as leis que obrigavam a prisão em casos de violência doméstica resultaram em um aumento repentino de prisões duplas e de mulheres, os defensores das mulheres vítimas de violência doméstica reclamaram que as leis estavam saindo pela culatra para as vítimas, alegando que as mulheres estavam sendo punidas por revidar contra seus agressores. Quer dizer, elas não admitem que agridem, elas só querem que a população acredite que elas sejam as agredidas. Há vários anos, em Maryland, o diretor e vários funcionários de um centro local de crise de violência doméstica saíram de uma reunião em protesto contra a exibição de um noticiário sobre vítimas masculinas de violência doméstica. Então, vocês vejam bem, há diretores ainda se borrando de medo, funcionários se borrando de medo em universidades. Se isso aconteceu nos Estados Unidos, imagine aqui no Brasil. Aqui no Brasil, bom, aqui no Brasil nem começa, né? Lá nos Estados Unidos, eles tentaram fazer uma reunião e o diretor e vários funcionários abandonaram o local. Por causa do quê? Claro, ideologicamente já estão perturbados, né? Já estão dominados. E o medo de retaliação. Há livros, eu não lembro se é livro da Camille Paglia, eu acho que, se não me engano, é dela, que ela relata coisas absurdas acontecendo em universidades. É algo assim calamitoso.
são grupos de mulheres feministas que vão pressionando desde o diretor da universidade até os professores, sala por sala, para que não fujam da agenda feminista. Tem diretor pedindo demissão porque não aguenta mais. Então vocês vejam que o feminismo é uma mentirada nojenta, uma pilantragem, não tem nada de igualdade, é supremacia, é uma ideologia anti-homem, é uma ideologia que quer sufocar a vida, a palavra dos homens. É uma ideologia que não permite o contraditório, é uma ideologia política de poder. Espero que aqui no Brasil nós consigamos barrar isso. E fica para os barbudinhos aí, faladores, que eles encontrem uma que bota eles na sala do fórum. Daí eles vão ver o que é verdade. O que acontece na verdade. Então está aí, pessoal. Algo arrasador. Não tenho que rebater, não tenho que argumentar. Está aí, dados e dados, estudos e estudos. Só não acontece aqui no Brasil porque não é permitido, mas a gente pode trazer isso aqui dos Estados Unidos para o Brasil, porque praticamente é a mesma dinâmica das mulheres, né? Então, senhores, arrasem com qualquer pessoa que venha a defender de feminismo. Arrasem. Não acredite em nada. É tudo mentira, é tudo empulhação, é tudo manipulado. Até mais, meus caros.